nessa terceira temporada, o Projetalks tem trazido os desafios de comunicação de vários setores específicos. Então, por exemplo, já falamos recentemente do mercado pet, e aí eu consegui trazer alguém especialista em comunicação e marketing de um setor ainda mais complexo, que é o ambiente hospitalar. Então, gente, eu tenho a honra e a satisfação de apresentar a Melise Bockner para conversar com a gente. Mel, obrigada por você ter vindo. Eu sempre aperto a mão das pessoas no final, mas eu tava com tanta saudade de você. Gente, eu e a Melise, a gente trabalhou como agência e cliente durante 7 anos. Você sabia que é tanto tempo? Não 2007 a 2014, é um marco na minha história profissional. Aí fui atrás dessa informação. Poxa, foram 7 anos super intensos. E aí, Mel, você, né, coordenadora de comunicação e marketing do Hospital Nossa Senhora das Graças, que na verdade é um grupo, não é um hospital só. Grupo hospitalar. Isso. Bom, te apresenta essa estrutura do Nossa Senhora das Graças, até para as pessoas que, assim, a nossa audiência, a maior parte é São Paulo, só em segundo lugar é Curitiba. Então, com certeza, Curitiba conhece, mas ali o pessoal de São Paulo não, né? Então, a instituição centenária, etc. E depois a gente vai falar, então, sobre, poxa, como é estar head de comunicação e marketing há tanto tempo. São 23 anos. Você começou com 5, né? Você foi alfabetizada. Sim, já. Sou quase uma médica formada em Grey's Anatomy. É mesmo. Mas eu não tinha pensado, mas tu já sabe das doenças todas, dos tratamentos todos. Bastante. Mel, então te apresenta. Meu nome é Melise, né, como a Milena falou, eu sou jornalista de formação, pós-graduada em marketing, gestão de negócios, então eu comecei a trabalhar no hospital quando eu tinha 18 anos, era novinha, para fazer a revista institucional. Então era um mundo que ainda não tinha sido construído lá dentro, né, ainda que é novo, né? A área de comunicação dentro dos hospitais é algo novo. Que hoje é bem mais disseminada. Mas o Graças é pioneiro. Sim, eu vim construindo, né? Tive essa alegria de construir a área lá, né? Passar desde quando iniciou as redes sociais, né? Então, quando eu comecei, nem tinha. Né? Mandava release para a imprensa por fax. Olha, então, muita coisa evoluiu na área de comunicação. Jornalista raiz, né? Para fazer assessoria de imprensa e jornal. Sim. Tá. Então, daí eu fui até desenvolvendo minha carreira, os cursos, baseado no que eu ia precisando, né? Fazer dentro da instituição. E a área hospitalar, né? Até os gestores, na época, eles falavam assim, eu tinha uma diretora que ela falava, ou você ama ou você odeia. Não tem um meio termo. Então, quem entra para trabalhar na área hospitalar, especialmente, né, tem que amar muito o negócio. Porque é uma área intensa, é uma área que você não consegue planejar tanto, né? Então, você tá sempre correndo. Por isso que tem, às vezes, os mais jovens trabalhando com a gente falam, mas como você tá tanto tempo, não cansou? Que parece absurdo, né? Para as gerações mais novas trabalhar 23 anos num lugar. Mas é que é tão desafiador, tanta coisa nova, tanta coisa para construir. Igual, nunca é repetitivo. Não cansa, né? Porque não é repetitivo, tá sempre mudando, né? Como a área de comunicação mesmo, tá sempre mudando, né? Claro. Do nosso nicho, né? Mas lembrando que você passou uma pandemia, né? Sim. Gente, acho que dá para falar um pouquinho sobre isso, sim, claro. Foi desafiador. Mas antes, quais são os hospitais que fazem parte desse grupo hospitalar? O Hospital Nossa Senhora das Graças, então hoje ele tem mais de 70 anos de história. Esse ano faz 72. Pensei que tava centenária, não, 70, tá. A gente fez a campanha juntas de quantos anos? Eu acho que de então? 60. Ah, de 60, tá. Eu confundi, sabe, já sei até com quem? Com a Cine, que fez 120 anos. Mas, bom, o hospital, é porque assim, né, também evoluiu muito. Lembra das primeiras fotos, os chapelões das freiras? Aquelas camisas. Então, ele é um hospital que veio, a raiz deles, da Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, que são lá de Paris. Então, elas têm obras no mundo inteiro. Então, elas têm escolas, têm hospitais, então, todos os nichos, né, em prol do ser humano, de fazer o bem, né, pro próximo. Então, tá na essência delas a caridade, a fazer pelo ser humano. Era filantropia no início. Sim. O Hospital Nossa Senhora das Graças, ele era um hospital
que ele atendia o SUS, né? Tá. Mas chegou um tempo que teve que, né, por questões Claro. administrativas e para Sobreviver. ele precisou, hoje ele tem um outro perfil, Tá. mas ele é parte de um grupo que é uma rede de cuidado. Então, Tá. o grupo todo hoje é mais de 70% de atendimento para o SUS, mas ele é parte desse grupo hospitalar. Então, hoje ele é referência, né, no sul do Brasil. Tá. Então, ele faz atendimentos extremamente de alta complexidade, assim, Tá. que é feito em São Paulo, Rio de Janeiro e no sul do Brasil, Nossa Senhora é referência. Então, por exemplo, alguns transplantes bem específicos de medula óssea, não aparentado, Carticel, que é uma técnica bem referência para tratamento de câncer. A gente tem alguns maquinários que são pioneirismo aqui no sul do Brasil. Então, robôs, alguns neuronavegadores. Então, o hospital ele se destaca nesse atendimento complexo. Né, de estar fazendo e dando esse apoio para os médicos. Mas é forte na maternidade também, É forte né? também na Todo maternidade, mundo porque ele fala. começou, né, desde o início da história, ele tem a maternidade embutida. Então, nasceu muita gente no Graças. Sim, e todo mundo fala muito bem da maternidade, né? Especialmente até gestação de alto risco. E como lá tem a UTI, né, ele é uma estrutura para mãe, que tem a UTI para o bebê e tem UTI para a mãe se a mãe precisar, que não é toda instituição que tem para os dois, né? Exato. Então, muito médico acaba levando lá para Essa partes de alto segurança. risco, para a segurança da estrutura hospitalar. E aí, aqui em Curitiba ainda tem a maternidade Mater Dei, Tem a maternidade Mater Dei, né? que é SUS. Daí tem em Joinville o Hospital Infantil, Géser Armando Faria. E 2 em Apucarana, o Hospital da Providência, que é o único hospital de Apucarana. Então, esse faz parte da rede do Grupo Hospitalar Nossa Senhora das Graças, Tá. que o Nossa Senhora das Graças é a matriz, Tá. né, de atendimento. E é lindo ver a missão das irmãs. A gente tem um carisma que a gente carrega, que veio lá do São Vicente, que foi fundador da companhia, que a gente traduziu até ano passado, acho que faz uns 3 anos, foi bem desafiador a gente trazer o carisma deles para a realidade do leigo. Então, elas falavam, o nosso carisma vicentino é servir a Jesus Cristo na pessoa do próximo. Tá. Daí a gente pensou, como a gente vai embutir isso na cultura, né? Para quem às vezes não crê, que não tem a mesma crença, como que ele vai entender o que é servir a Jesus Cristo? Daí a gente fez todo um estudo, né, de marketing em cima, de como traduzir. Daí nosso carisma virou que é fazer o nosso melhor de todo o coração. Explica para as pessoas o que é o carisma. Tá. O carisma é o que eles carregam de valor, né? Então, as irmãs, elas têm, assim, tudo que elas fazem como, que é o que elas falam, servir a Jesus Cristo no tudo que elas fizerem. Então, elas fazem o melhor delas para tudo que elas fazem. E as instituições delas, elas têm que carregar, né, essa linha, né? Esse valor cristão e esse carisma que para elas é muito forte. Então, o fundador delas falava que era para elas fazerem isso, então as instituições têm que fazer. Então, a gente quis traduzir isso para o funcionário para a gente conseguir que o carisma ele não ficasse só dependente ou feito pelas irmãs, mas que fosse feito por todos nós. Até porque vocês têm uma estrutura que a superintendência é uma irmã, mas tem a diretoria executiva, que são pessoas de mercado, digamos assim, para uma gerência de empresa, uma gestão de empresa. Que é uma empresa, né? Os hospitais hoje estão cada vez mais como empresas, né? Eles têm que funcionar, é uma empresa muito complexa, né? Todo mundo que fala assim, o marketing hospitalar é complexo, mas a gestão hospitalar também é muito complexa. Super, Mel, que eu aprendi lá dentro, assim, nesses 7 anos, eu sempre falo, sou muito grata, porque foi uma escola, e porque eu pude entender quanto um hospital, cara, é uma mini cidade, né? Mini cidade. Você tem tudo, assim, E aí a gente tinha desde a época, agora eu quero que você fale como é que tá isso, mas na época comunicação para público externo, para público interno. Dentro do público interno você tem vários níveis, então é uma forma de comunicar com o médico, uma forma de comunicar com a equipe mais operacional. Né, que vai desde o enfermeiro até a pessoa da limpeza, o segurança, o recepcionista. Os terceiros, tem muito prestador de serviço. Deus. É um desafio. E para o público externo, não é só a divisão das especialidades, se é maternidade, se é tomografia. Não, a gente tem o usuário, é o paciente, mas nem sempre ele é o teu
cliente, contratante, consumidor. Nossa, realmente é uma cadeia complexa. É uma cadeia bem complexa. Até a escolha dele. Então, por exemplo, o paciente que ele vem pela emergência, ele vem pelo centro médico, ele vem porque ele quer. Tá. Então, geralmente, ele vem porque ele mora perto, porque falta opções na cidade, né? Então, que nem a parte até pediátrica, não tem quase lugar para ir. Então, acaba sendo as referências para ele ir. Sim. Né? O centro médico, ele vai porque marca com o doutor tal. Então, ele escolhe, ele vem andando. E aí, nesse caso, teu cliente para vender é o doutor, né? Sim. Ou seja, você tem que captar, não é só o cliente final que escolhe para qual hospital eu vou, mas se eu vou operar, é o meu médico que escolhe. Então, essa é a outra veia. Para centro médico e pronto atendimento, ainda tem um pouco do eu escolher. Eu escolho. Agora, para internar, é o médico. É o médico. Né? Porque eu, pelo menos, não sei se você já teve uma experiência de internamento. Se o médico te fala, eu opero lá, você nem questiona. Óbvio, nem tá questiono. Bom, doutor. Eu vou Onde lá. eu vou. Não, né? a gente já até pergunta, mas onde que o senhor opera, por exemplo, né? A não ser que você tenha algo muito contra o lugar, que você argumenta Claro. pra mudar, mas senão você vai onde tá. Então, são os dois tipos de perfil nosso. Aí você... E todos é com a mesma coisa, não querem estar lá, né? Ninguém quer estar. Então, é o público que não quer comprar o serviço. Boa, é verdade. Não quer usar o serviço. Eu lembro que tinha uma exceção, que era o último andar, que tinha sido reformado, que daí era cirurgia eletiva. Aí a pessoa escolhia estar lá, né? Então, olha como tem exceções. Sim. Então, assim, até para captação, vamos colocar, de cliente, um jeito é uns argumentos você vai usar para o médico, por que você deve vir para o Graças, e outros argumentos para o paciente, né? E aí a gente fazia muita mídia off, tinha jornal, tinha outdoor, a gente fazia isso, a gente tá falando de 10 anos, né? Quando a gente saiu e mudou completamente. Aí a gente tinha, lembra que tinha um site super básico, institucionalzão. Aí a gente fez um upgrade já para um site com notícia, mais para um site como se conhece hoje. Não fazíamos redes sociais. Verdade. Não fazíamos redes sociais. Começou a borbulhar a rede social ali em seguida que a gente saiu. Muita comunicação interna. Quarto, elevador, cartaz, envelopamento de coisas. E acho que o que eu mais aprendi a fazer no Graças é endomarketing, que é essa comunicação para o colaborador com muito foco educativo, né? Sim. E aí, só explicando para as pessoas, ali de 2014, quando você deixou a Projetual até hoje, você teve uma construção de time interno. Hoje, tua comunicação é 100% feita dentro de casa, né? E aí, o que vocês fazem hoje? Então, a gente, na área de comunicação hospitalar, né? Você entra no ambiente, é todo o leque da comunicação. Pois né? A gente pensa assim, num dia só, a gente aplica tudo que a gente estudou na vida. E o que a gente também tem que estudar. E o que ainda tem que estudar e se adaptar. A gente foca muito no nosso trabalho, então a gente tem o público interno que a gente precisa comunicar bem, tá com a cultura alinhada, né? Então, por a gente... É um ambiente de bastante rotatividade, então a gente tem que estar sempre mantendo todo mundo na mesma linguagem, né? Então, esse é o maior desafio. Procedimento. Vocês estão com certificação Temos, ainda? A gente tem certificação de qualidade, é a ONA, que ONA. Acreditado. Isso. E a gente o hospital tem bastante certificação de qualidade, em nível máximo, então, para manter, né? Tem que estar todo mundo ali. Lembra que na época a gente trabalhou para conseguir essa certificação? Por isso que eu perguntei, daí era prata, depois ouro, né? Olha, eu lembro. Eu não sei se estava na época do prata ou do ouro, mas a gente estava na época do prata que acho para que foi 2010 o ouro. Desde 2010 que a gente tem. Então, a gente foi 2007 a 14, a gente participou. Nossa, aquilo foi uma alegria, né? Conseguimos a coisa. Nossa, tá. E a gente da comunicação tá sempre junto em tudo, né? Claro. Que a gente tem que se envolver em todos os processos. A gente tem que saber de todos os problemas, a gente tem que saber de todos os desafios para estar junto, né? Ajudando a construir e crescer. Até porque uma vez conseguida a certificação, como é que você vai deixar a peteca não cair, tem como cair. Aí tá com, tal procedimento tá com índice ruim de, sei lá como é que vocês fazem, de não tá cumprindo. Aí vai lá uma comunicação e vamos fazer uma ação. Fortalecer.
E é muito sério, né? O hospital, ele lida com vidas, né? Pois é. Então, ele tem que estar com a qualidade sempre alta, porque é para diminuir riscos, né? E dar uma assistência melhor para quem tá lá. Então, essa parte interna, assim, é bem desafiadora da gente estar mantendo todo mundo, né? Na mesma linha, na mesma linguagem, a se comunicar mesmo, porque o ser humano hoje, eu vejo que tá cada vez menos se comunicando entre si. Sim. Né? As pessoas acabam, às vezes, ficando nos seus... Cada um no seu mundinho, e ele tem que integrar. Como a área hospitalar é um monte de especialidade junto, ele tem que estar integrado. E tudo sempre corrido, tudo sempre urgente. Então, é o maior desafiador pra gente hoje, o desafio é essa parte interna, né? E para captação de cliente, é muito mais investir na experiência. Então, hoje, a gente não faz mídia paga praticamente quase nada, a não ser casos pontuais. Mas a gente investe muito em que a própria pessoa seja propaganda. Relacionamento. Né? Então, relacionamento. Porque ninguém vai pensar em hospital até precisar. Não é que nem uma loja que você vai precisar. Ali é só se precisar. Então... Vamos angariar lead. Não, ninguém quer vir. Ninguém quer. Então, é só... Eu não vou nem lembrar de hospital. A não ser que... Né? Então, geralmente, as pessoas, quando que elas lembram no hospital? O vizinho teve um tratamento, daí sabe que ia naquele hospital X, daí você fica com aquela memória ali. Algum parente precisou, mas é só nesses casos, né? Então, é só experiências mesmo sendo contadas, né? Então, eu tô tratando nisso. Às vezes, você não vai nem perguntar onde a pessoa tá tratando. Mas se ela falar, nossa, eu vivi isso, nossa, que lugar que é esse? Com certeza. Né? Então, a gente vê muito nesse sentido, sabe? Vocês têm feito coisas lá dentro? Sempre. Nesse sentido, assim, de ir fazendo que quem tá lá, né, saia de lá falando, nossa, eu fui amado, fui cuidado, recomendo esse lugar. E olha o desafio, porque, por exemplo, num PA, você chega com dor, você chega não querendo nem falar, você só quer que aquilo passe, por exemplo, né? E aí você sair feliz, olha o desafio. E toda a experiência, né? Se a pessoa ela teve lá e infelizmente faleceu, né? Algum parente, ela cria uma versão, ela não quer. Então a gente tem que respeitar até isso, né? Então até nessa hora a gente busca um jeito de acolher, né? Como que o momento do luto a gente vai humanizar para que ela não saia tão traumatizada dali. Não saia com tanta versão da marca, né? Então a gente tem lá a nossa capela mortuária, a gente fez humanização lá dentro de plotagem, tem uma imagem bonita, tem mensagem, foi pensado até na arquitetura, daí tem um flyer com uma mensagem bonita para ele. Então a gente se envolve desde essas partes. A gente tem, por exemplo, quando uma mãe perde um nenê, né, que é bem, bem difícil, experiências que são ruins, né? Então daí o marketing também é envolvido. O que a gente pode fazer? Então a gente tem um cartão. E é tão pouco que se pode fazer, muito pouco. A gente tem uma árvore da vida, que ela põe uma folhinha com o nome do nenê. A gente tem um cartão, que vai uma semente de girassol, que ela constrói. Então, a gente busca muito que o marketing, ele tenha essa questão mesmo da experiência, né? O marketing de experiência, de relacionamento. Muito mais do que de varejo mesmo, né? De estar fazendo algo para venda. Por mais que precise ser lembrado. Que a marca precisa ser... se eu precisei, opa, vou lá. Então, a gente tem que cuidar para também não ficar... Mas o desafio maior não está ainda na educação, vamos chamar, porque assim, você pode deixar o folder mais lindo, a mensagem, né, fazer o quarto acolhedor, fazer todo um sensorial, respeitar o luto, blá, 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 mas uma palavra enviesada que a tua equipe fale, acabou a experiência, né? E, bom, isso também acho que é desafio de toda empresa hoje. Treinamento, seleção de talento, retenção de talentos, etc, etc. Mas era muito forte isso, né? Quando a gente trabalhou junto o óbvio precisa ser dito. Os padrões. E, poxa, o profissional que trabalha em ambiente hospitalar... em geral, é bastante estressado, né? Sobrecarregado. Poxa, o cara lida com coisas pesadas o dia inteiro, tem que tomar decisões rápidas, não pode errar, lá. E aí você pega um profissional desse que tá no limite e ainda tem que dizer para ele ser gentil. Sorrir, ser amigável. É difícil.
difícil, se arrumar, né, Meli? porque Sim. ele, né, ele não pode, ele tá com a cara de doente, a pessoa já tá buscando algo, né, então ele tem que estar bem. Exatamente, É vai desde o desafiador. cuidado com o uniforme até a sua aparência, até... E a gente sabe, né, Melise, não tô falando de realidade graça, estou falando de realidade hospitalar. Hospitais, em geral, têm muita rotatividade, tem a questão de pessoas que têm múltiplos empregos. Nossa, era muito difícil mesmo. Mas também, ao mesmo tempo, a gente achava difícil. Eu lembro que a gente achava difícil porque a gente sentia a responsabilidade e a importância daquilo. Mas a aceitação era muito boa, muito grande, tanto do público externo quanto dos colaboradores. Eles gostavam, assim, de tudo que a gente fazia, né? Não digo do nosso trabalho, mas eu digo do hospital. Assim, tudo que era feito para eles sempre não havia uma resistência, né? Eles entendiam aquilo, assim, mesmo que fosse uma ação educativa. É que quem trabalha no meio já tem essa diferenciação, que escolheu escolheu né? servir. Escolheu servir. Porque é um trabalho de servir mesmo. Total. Em todas as áreas, né? Desde que você poderia fazer uma comunicação... A gente ainda é a área mais leve lá do hospital, né? Isso. Mas eu poderia estar em qualquer outro lugar. Ali eu tô num lugar que eu ajudo pessoas doentes. Então, ele é pesado, até para nós, que é uma área leve, né? Certo. Então, é escolher estar lá, realmente. Escolher. Daí, por um lado, dá essa abertura de ser mais fácil de lidar. Isso, porque a pessoa, ela quer amor. estar lá. Né? Porque ela tem esse amor e ela quer fazer o melhor. É muito né? Ela amor. tá no dia a dia ali com o paciente, ela precisa, né, fazer o diferencial, porque ela tá com a cara ali, né? Então, por isso eles recebem um pouco melhor. Mas é desafiador porque é muito tipo de público, né? Então, a gente tem a comunicação com os médicos, que também tem que ser de um jeito diferente, né? Eles estão mais abertos? Eles não estão, digo, pra área de assim, fala comunicação. super em geral, né? A gente tinha até meio que medo de comunicar algumas coisas para médico, porque médico sabe muito, enfim, e daí, quem é essa galera para, né, me ensinar a rezar? Não, hoje o meio médico tá bem mais aberto para comunicação e marketing. Tanto que a gente vê muito médico com as suas páginas na internet. Nossa, de lá contratando pra suas cá. agências, fazendo podcast. Eles viram, porque o meio médico, ele também tem a área educativa, né? Claro. Então, a gente forma a educação, a gente educa, a gente forma opinião. Então, tem coisas para serem passadas, né? Para contar as novidades, né? Então, tem essa área educativa, que a gente vê que os médicos estão indo para essa linha do ensinar, do falar das doenças. E também essa necessidade, como é bastante profissional, deles também estarem no mercado, Eles né? são empreendedores hoje da própria carreira, assim como tantas outras profissões já eram. Sim. O médico era tudo mais reservado, né? Então, quando a gente vai, às vezes, fazer um trabalho com algum médico, ele mesmo já sabe, às vezes, até mais que a gente. Sabe as câmeras, qual que pega. Porque eles investem, né? Às vezes, em câmera, em empresa. Eles gostam de fazer podcast. Tanto que a gente falou que verticalizou esse mercado, né? Sim. Tem tanto agências quanto social medias ou videomakers só de médico, né? Sim. Criou-se um nicho. Olha, em 10 anos, uma revolução. É verdade. Antes eles eram bem avesso, né? A gente tinha que fazer algumas comunicações para a secretária, você lembra? Para elas ajudarem. Para elas ajudarem a chegar no médico, porque nele mesmo talvez não chegasse. E me conta, como que tá, né? Se houve tanta revolução, e as mídias digitais foram, acho que, as principais responsáveis por isso, que daí explodiu geração de conteúdo, autoridade digital, captação de lead para cirurgias eletivas, né, sei lá, a parte de beleza, por exemplo, cirurgia plástica, né, que a gente também já trabalhou. É frenesi, é concorrência. Sim. Concorrência por uma fatia de mercado geral. E na época, Mel, a gente tinha lá, sempre à mão na agência, o guia de publicidade do CFM, Conselho Federal de Medicina. E aí, coisas clássicas, né, que a gente tinha que saber e às vezes tinha que orientar o médico. Sim. Não pode antes e depois, não pode expor o rosto do paciente, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Como que tá isso? O que pode, o que não pode? O que é, sei lá, existe algum erro mais comum? Como é que tá?
Então, eles continuam, né, com as regras, isso limita bastante algumas coisas que às vezes a gente quer avançar, não vamos respeitar, né, e seguir. Agora, no final do ano, eles fizeram uma nova resolução que laciou um pouquinho, né, então antes não podia de jeito nenhum o antes e depois. E todo mundo eles colocavam, que antes tinha até em caixa de pizza, tinha lá o antes e depois de algumas coisas, né. E daí não podia. Agora já estão deixando, já pode tirar selfie. Então tem coisa que eles estão autorizando. Mas pode tirar selfie onde? Pode tirar dentro do hospital. Na sala de cirurgia, por exemplo? É aí que é o desafio, que a gente... Eles não falam onde. Entendi. Mas o desafio é chegar no bom senso de tudo, né? Que por mais que se liberam... Que hoje eu vejo assim, é que nem você querer tirar o celular num lugar. Que não tem mais como, né? Tem coisa que avançou, que é muito difícil você voltar atrás. Você conseguir desacelerar algo que já faz parte. Eles conseguiram nas escolas porque é crianças, né? Aí tem aquela coisa, acho que do menor de idade não poder, não tem a questão da escolha. Mas, de fato, em outros lugares você vai... Não podia celular no mercado, você lembra disso? Não lembro. Guria, aqui no Angelone, na frente... entre a plaquinha, tem um totem na entrada do que não pode. Não pode sem camisa, não pode pet, porque área de alimentação nem é uma regra do mercado, é uma lei. E aí tinha máquina de fotografar, né? Proibido fotografar. Como hoje os celulares são as câmeras, como que um segurança vai dizer para a pessoa que ela não pode fotografar? Né? Não tem mais. Mas ok, seguindo. Aí... Só que daí a gente tem que encontrar o limite disso, né? Então, a partir do momento que não conseguimos mais desacelerar isso, como controlar? Né? Porque a gente tem a ética, o respeito. E o respeito ao ser humano, né? Porque a pessoa ela entrou ansiosa, ela tá... Pensa ela pensar que podem estar expondo ela. Né? Então a gente faz um trabalho de conscientização nesse sentido. Eu ia me sentir super exposta de estar anestesiada numa mesa e ainda que não apareça meu rosto, cara, é meu corpo. Eu não autorizei isso, né? Até comentei com a Melise, gente, nos bastidores, que há 1 ano e meio, eu acho, a Record, ou talvez 2 anos, que passa tão rápido. Mas foi pós-pandemia, a Record fez uma extensa reportagem sobre esses limites e, claro, ele sempre, né, no jornalismo mostra a parte boa, a parte ruim e tal, mas me chamou muito a atenção uma médica, eu acho que era do interior de São Paulo, que ela foi caçada. Sim. Só que, claro, o que a pessoa também faz até... Porque primeiro abre um processo, eu acho, no conselho, né? Até a cassação, quer dizer, a pessoa, sei lá, se tem que ser reincidente. Mas aí a Record mostrou, eles protegeram o que não podia, né? Desembaçaram, mas eles mostraram o que ela fazia. Melise, era meio que carnificina mesmo, né? Ela lidava com essa área de estética. E eu... creio que, assim, a gota d'água foi porque ela pegou o material resultante, né? Ela tirou a barriga de uma pessoa e, às vezes, é muita pele que sobra. E ela mostrou na câmera e ela falou assim, isso aqui era o bucho do paciente. Então, assim, era um nível de falta de respeito. Primeiro que, assim, eu já como usuária não consumiria esse tipo de conteúdo, sabe? Para mim é ofensivo, é baixo calão, é desrespeitoso. Como é que você vai tirar a pele de um paciente e mostrar que é o bucho? Mas a gente vê muita página de médico, não digo geral, né? Como usuária começa a aparecer muita coisa. A parte expondo sangue, expondo imagens sensíveis. E eu, pelo menos, sou uma pessoa que eu não gosto. Eu tô lá, né, vendo a rede social e tipo, ui! Você leva até aquele susto, né? Então tem que encontrar o limite em relação a isso. Que às vezes, pra pessoa que lida, já é algo que é do dia a dia. Não vai ter a mesma sensação de quem tá ali de boa na rede social olhando o feed e de repente se depara, né? Eu tô dando aulas no MBA, que é para marketing, né? Médico veterinário. E eu falo para eles a mesma coisa em relação a pet, porque eles mostram, às vezes, os pets estrupiados. Para mostrar como chegou ficou. Atropelado. Aí mostra o jeito que o bicho chegou.
eu falo, qual é o teu objetivo, né? Conversar com outros médicos para dizer, veterinários, eu consertei essa pata ou é para falar com o tutor? Ah, não, é para mostrar pro tutor que... Eu falei, você acha que alguém quer o seu bicho? Quer dizer, qual é o marketing de atração que tem nisso? Eu falei, não, é totalmente repulsivo pro tutor aquilo ali, né? Então aí a gente tem que ensinar eles a entregar informação e não esse tipo de coisa. E às vezes o que pode acontecer é que as pessoas que deem aos limites, né? Eu tive um caso uma vez de um médico, você veja como não tem maldade às vezes no que a gente faz. Tem, mas é o limite hoje, quando a informação ela se dissemina. Você se perde muito fácil. Ele teve um paciente que não era dele, não era aqui de Curitiba. Tá. Ele era de outra cidade. Tá. E o médico da cidade indicou para vir para cá. Ele operou, tirou a foto do tumor que ele tirou, que era algo raro lá, tirou e mandou para o médico do paciente. Tá. Ok. Tá, mandou no WhatsApp, olha o tamanhão do tumor. Mandou entre eles. Tá, Só que lá era interior. E aquilo ali virou notícia. Capaz. A prefeitura lá, um site oficial, publicou a foto. Ai, capaz. E daí a imprensa, eu lembro, de Curitiba ainda colocou até que ponto se veja um tumor virou notícia, tumor na rede. Só que olha como foi inocente o que foi enviado. Então as pessoas têm que cuidar até com a gente ainda E tu que teve que cuidar dessa gestão de crise. Hoje pra mim é case de treinamento que eu uso pra mostrar isso, que às vezes assim, saiu do teu celular, não é mais teu. Perdeu o controle. Perde o controle de esse outro médico de lá mandou pra outra pessoa. Que daí mandou pra imprensa, daí acharam que era notícia, publicaram. A imprensa daqui viu. Tu já pensou se tu é um paciente? Que agressivo, né? Tipo, cara, estava dentro de mim, que coisa horrível. Eu não ia querer ver, pelo menos. A gente não quer ver, né? Se você quer ver, beleza. Mas daí ia tornar público. Sim. Gente, e aí a gente volta lá para o contexto macro, que eu acho que a comunicação hospitalar é muito de se colocar no lugar do outro, né? Você gostaria de ver o troço que saiu de dentro de você? Gostaria, tá, mas e a tua mãe? Você gostaria que a tua mãe visse? Como que ela iria se sentir? Né? E o nosso público, por exemplo, não está no estado normal dele. Tá boa. Com dor, é verdade. Tá com fome, às vezes tá em jejum, tá com fome. Às vezes até tá desnorteado da medicação. Ansioso, né? Então tudo, até hoje a gente tava validando uma plotagem de uma área e a gente usou ali uma imagem, a gente colocou um tom meio avermelhado, que tem a ver com artérias. Daí a gente pensou, vamos pensar, o paciente de maca vindo deitado, vai olhar aquela imagem. Qual é a sensação? Que vai transmitir para ele. Então, é tudo, a gente se imaginar, né, a gente, o nosso normal, tá olhando, quem não tá agredindo, mas e quem tá lá? Nervoso, entrando pro procedimento. Será que o vermelhinho não vai lembrar do sangue? Será que o vermelho não vai lembrar? E será que aquela imagem ali não vai, tipo, né? Daí a última imagem que ele vai ter antes de uma anestesia vai ser isso. Boa. Né? Então, tudo a gente tem que se pôr no lugar, olhar. Então, é muito complicado. Por isso, até que eu migrei pra comunicação com todo mundo lá dentro. Porque a gente tem que viver, vivenciar. Tem que incorporar. Tem que, assim, a gente tem que vivenciar o hospital, assim, dentro de nós pra a gente conseguir ter esse olhar bem sensível para traduzir. Até quando eu falei, né, vamos falar depois de pandemia, eu até anotei aqui. E acho que esse é um bom momento, porque você acabou de falar de vivenciar o ambiente. Me conta, se a pandemia foi um marco para todo mundo, obviamente, né? Razões óbvias. Como foi para você? Vamos falar primeiro, assim, como foi como coordenadora de um setor, encorajar teu time a continuar indo, porque deve ter sido pressão de todos os lados. Me conta e a cidade parou e a gente continuou. Me conta um pouquinho dessa experiência. Então, até lá no hospital, a gente diagnosticou o primeiro caso de Curitiba e Paraná. Foi, né? Foi lá. Então, foi pra mídia, da imprensa ligando, primeiro foi lá. Então, era tudo novo pra todo mundo. Eu lembro da gripe... Teve H1N1, que tinha área de isolamento, suína.
gripe suína. Ih, teve... E aí a gente achou que já estava ruim, Sim, veio a pandemia. Meu Deus, é algo que acho que ninguém esperava, E foi, né, o primeiro caso. Foi o primeiro e caso. Aí... Então, nós da comunicação, algumas áreas puderam se distanciar um pouquinho, então o hospital não fez home office, não fechou, não parou, mas algumas áreas, os funcionários saíram de férias, adiantaram férias, naquela época pior de isolamento, de todo mundo estar em casa, mas algumas áreas não puderam parar, né, e a nossa foi uma delas. Porque a gente teve que fazer treinamentos, fazer vídeos de treinamentos. E todo mundo acharia que o marketing ia ser o primeiro ia ser o primeiro. E o nosso teve que ficar lá. A gente teve que se enfiar não só com, né, às vezes, imprensa para estar no meio mas fazer que a roda girasse. Então, por exemplo, todo mundo sabe colocar uma luva, mas ali não podia ter erro nenhum, porque e ainda era tudo incerto, né? Então, não posso encostar. Então, a gente fez treinamento de como se paramentar, coisa básica, né? Coisa assim que eles já era o beabá deles, mas ali precisava ser sem erros, Então, foi muito, assim, vídeo de passo a passo, só que a gente se sentiu no exército. Parecia que a gente tava, assim, numa guerra, e a gente tava a equipe de frente, sem poder parar. Tinha medo? A gente tinha muito medo. A gente chegava em casa, tirava a roupa inteira antes de entrar em casa. Era bem... Porque era até não ter conhecimento, a gente lavava as coisas do mercado. Depois a gente foi vendo que não era bem assim. Mas todo mundo entende. E a gente acabou que ficou sem... A maioria de nós que tava ali na frente nem pegou a Covid. Só depois que passou, que daí acho que... agora não. Agora eu posso. Daí que acabou pegando. Mas a gente conseguiu ficar ali, fazer os materiais. Foi bem emocionante, assim, pra nós, sabe? Sei. Eu lembro que eu tava um dia andando... E as alas de Covid eram muito tristes, né? Certo. Elas eram... Porque tinha essa incerteza, não vinha parente, era o paciente sozinho, aquele medo, vou morrer. E eu tava andando nas rampas do fundo, assim, falando, meu Deus, né? O que a gente podia fazer pra amenizar, né? Daí parece que a imagem veio no meu olho, assim, veio a palavra Covid e abria, assim. E daí vinha, com vida. Em vez de Covid. Sério? E daí a gente criou... essa inspiração. Do nada, assim, de andar ali atrás. Foi bem coisa de Deus, assim, intervindo. Claro. Daí a gente criou o logo com vida. Então, as nossas UTIs, as alas, não estavam Covid. A gente colocava unidade com vida. Pra gente tirar o estereótipo de morte. Sim. Tanto para os profissionais que se sentiam punidos de estar lá dentro. Não punidos, mas... Não, eu entendo. Sou eu que tô lá dentro. Depois, eu já conversei com no refeitório, ninguém quer estar perto da gente porque a gente tá lá dentro. Então, tanto para tirar deles, como dos próprios pacientes. Era um estigma de morte. Era um estigma de morte. Então, a nossa unidade tinha o CODA e o com vida. E lotou UTI, teve tudo. A gente criou UTI nova, criou farmácia. Nossa, foi... Operação Guerra. Operação Guerra. Durou 3 anos, 2 anos. Olha... Eu não sei se eu sei que acelerou e não freou até agora. Porque tá até agora o nosso ritmo... tá durando. Eu falei, entendi. O nosso ritmo é porque a nossa vida acelerou como comunicação. Assim, fazer. Passou, mas daí depois muita coisa mudou. O hospital ele ficou mais conhecido porque a gente foi muito referência de dar entrevista, de ensinar, eram os vídeos educativos que a gente fez. Então a gente cresceu como empresa. Então depois não parou. Entendi, o hospital, então mudou o Covid, mas o resto, né, o crescimento do hospital como instituição, como referência, como autoridade. E aí, quando você é elevado a esse patamar, você, de novo, não pode deixar cair, né? Não pode. Aí você tem que continuar produzindo material informativo, continuar sendo referência. Tendo qualidade, né? Então, parece que a gente não chegou num... A gente sempre achava, não, vai passar a academia, a pandemia vai dar uma acalmada. Vai dar uma acalmada. Não passou a pandemia até hoje. Deixa eu te perguntar, a gente até não conversou sobre isso, mas é um projeto que... né, do teu coração e que eu tinha muita simpatia e todo mundo... Ainda existe o Anjos da Alegria? Existe ainda. Conta então para as pessoas. Quando tu falou de, eu tava lá caminhando nas rampas, aí eu falei, eu quero saber do Anjos. É que quando a gente tá lá dentro, né, o hospital transforma. É aquilo que entra, ou você ama ou você odeia, né? Porque é uma instituição que as pessoas estão lá, não querem estar,
E elas precisam do teu cuidado e daí você olha... Tu tem que dar mais chuva, de você. Você olha as coisas ruins lá fora e você fala, não, mas não é nada do que eu vi lá dentro. Do que eu vejo lá dentro, né? Então, daí nisso que a gente, nessa vontade de fazer mais, né? Fora só o trabalho, que a gente criou o grupo de palhaço que a gente faz fora do horário de trabalho. Tá. Então, é bom que a gente... Mas quantos anos tem já isso? Já faz bastante. Porque, 18 né, anos, mais ou menos. Isso. Então, assim, a gente parou com a pandemia. Que tu entrou no hospital, tipo... 4 anos depois, 5 anos depois, tu criou esse projeto. Já começou esse projeto. Tá. Então, a gente tem bastante projeto de humanização. Tu te inspirou no Doutores da Alegria? Sim, já existia? Sim. E aí tu falou, vou fazer. E é um voluntariado, Um voluntariado. Né? Então, tu convida pessoas que trabalham contigo... Para estar fazendo até dos próprios funcionários, né? Que querem fazer algo a mais, querem estar fazendo algo além do trabalho só, né? Por isso que eu digo que é um ambiente bem diferenciado, ambiente desafiador, né? De marketing. Se a gente for olhar com olhar de marketing, olhar profissional, é muito desafiador. Eu já fiz muitos cursos, assim, de falar, tá, legal, mas para mim não vai se aplicar. Sim. Porque é um nicho muito específico. Sim. Tu não então, vai fazer 6 em 7. Não vai, não tem. Obrigada, essa técnica não resolve. Então a gente, claro, vai usando, sempre usa alguma coisa, mas a gente tem que meio que inventar ali dentro, né? E vai criando a bagagem para poder fazer a diferença. Por exemplo, na comunicação interna, como ela é muito contínua, é muito difícil inovar, né? Porque eu lembro, assim, por 7 anos, poxa... Já fizemos, isso aqui já fizemos. No sentido assim, quando você inova, você gera um impacto no colaborador. Tudo que gera impacto fica mais fácil dele gravar, né? Dele não só consumir, mas dele reter aquela informação. Então, a gente tem esse desafio de sempre ser diferente. Porque se você botar sempre o cartaz no mesmo lugar, é paisagem. Aí você vai mudar o cartaz daqui pra cá, mas daí já não resolve. Aí, nananã. Então, tem que ser sempre diferente. É uma coisa que chama atenção em relação ao público externo, né? Porque no externo, ele não vê tudo que você faz e nem tem que ver. Então, quando ele vê, você vai construindo um branding meio por pulverização mesmo. E no interno, você precisa que ele consuma 100% da informação. E aí, como ser inovadora. Não adianta vocês inventar muita coisa diferente, é usar o que vai, né? Então, é descobrir, por exemplo, minha equipe da limpeza. O que eles olham? Não olham e-mail. Então, eu vou usar, o WhatsApp a gente não tem o corporativo, não vão olhar, então, para eles é cartaz. Tá. Então, é saber a diferença de cada um, né? A enfermagem não vai ver o cartaz na saída porque eles saem rápido para ir para o trabalho. Tá. Então, a gente tem que conhecer cada tipo e ver como que eu vou falar com cada um. O administrativo pode ser e-mail, então vamos mandar e-mail. É o wallpaper. O wallpaper. Só que daí, na enfermagem, o computador fica ligado 24 horas, não troca o wallpaper. Sim. Então, tem todo esses desafios na escolha que a gente tem. Daí coloca ali o pop-up no computador, coloca o wobbler, coloca mobile, mas adesivo para de de olhar mobile, adesivo do chão. Daí passa muita maca, daí estraga adesivo do chão. Vamos tirar o adesivo do chão. Sim. Então tem que estar o tempo todo. E Melise, eu lembro muito de um caso no Anjos da Alegria, só voltando ali, né, que eu ia comentar sobre isso, tu acha que, né, ser uma instituição católica, cristã, enfim, lá é católica, mas tem católica. Muito dos colaboradores que são cristãos como um todo, né? Acho que você mesma. Sim. Tu para trabalhar num ambiente desse, tu tem que ter um psicológico muito forte, que em algumas pessoas se desenvolve pelo psicológico mesmo, mas outras muito pelo lado espiritual, né? E uma das coisas que muito me marcou nessa trajetória daí em âmbito profissional em âmbito pessoal, e que daí eu pensei, eu não serviria para fazer o que a Melise faz, foi uma vez que você foi várias vezes como Anjos da Alegria num determinado menino, eu não lembro mais o nome dele, mas sei lá, um menino de 7, 8 anos, e um dia eu cheguei no hospital e você estava relativamente abalada. Eu digo relativamente, você estava ali, você estava de pé, você estava em paz.
E você falou que o fulaninho tinha partido. José. Tu sabe? Tu lembra? Cada um. E aí eu fiquei destruída. Só que eu não tinha a proximidade com ele que você tinha. Ou seja, teu vínculo com ele era muito maior. Eu pensei, cara, que pessoa espiritualizada, porque você tava em paz, tipo assim, a gente fez o melhor, eu fiz o que eu pude, ele gostava da música, ele gostava disso, daquilo. E eu me senti uma formiga, sabe? Eu pensei, eu não conseguiria isso pra mim. Então, como que tu aprendeu a lidar? Foi realmente fortalecendo o teu espiritual? Porque sabe que eu acho que algumas pessoas até não fazem o trabalho em hospital ou trabalho voluntário, não é nem porque não gostariam de ajudar, é simplesmente se afastam porque acham que não são capazes de lidar com isso, que é o outro lado, né? Do se apegar e perder. Então, fala um pouquinho disso, porque hoje você é uma mulher super espiritualizada, né? Eu até queria saber o que é o Devocional Wonders. Já viu como os assuntos já sabe. se entrelaçam? Você pode falar um pouco disso, dessa experiência? Dentro do hospital, né? Então, até quando eu comecei a fazer... Com marketing, a gente se envolve também com eles, com os pacientes em si, né? Mas com os palhaços eu me envolvia mais profundo. E eu nunca vou esquecer de um médico, acho que foi a primeira pacientinha que a gente fazia palhaço que faleceu, a Manuela. Que eu fui falar com esse médico e falei, doutor, como que você consegue? Daí ele falou assim, Melise, ela vai, mas tá chegando outro. Ah, vixe. Ele falou assim, eu posso me destruir porque ela foi, ou eu posso dar tchau pra ela, saber que eu fiz o melhor, mas eu olhar pra quem tá vindo e precisa de mim de volta. Bah. E aquilo ali foi um ensinamento pra minha vida, assim, sabe? Porque eu pensei, tem quem sai e tem quem chega, porque né? lá os infantis é muito oncologia, não é? Tem bastante. É tipo assim... Mas até não é o nosso forte maior, mas trazendo em geral, assim... O perder mesmo, né? Porque eu vejo a enfermagem que tá mais de perto ainda, né? Esse ano a gente foi fazer a serenata de Natal, que a gente faz, né? E eu faço sempre a Maria, levando o menino Jesus, os pacientes. E daí uma paciente fala assim, eu sou terminal, eu já tô morrendo. Sério? Então, assim, eu penso mesmo a enfermagem se deparar com tudo isso o tempo todo, né? Então, por isso que eu digo que é uma missão. É a missão do servir, é saber que eu tô ali pra servir, pra cuidar. E o que tu fazer fala o meu pra melhor. ela? Eu sou terminal, tipo, tá... Vixe, isso é um soco no estômago, né? Só que então dia vamos ter o melhor momento o melhor juntas momento, que der pra ter. Que der pra ter. E ajudar, né, essas pessoas. Por isso que daí lá tem um psicólogo que vai fazer isso, ajudar. Mas eu tô pensando em ti, criatura. Não, eu conversei com ela sobre o céu. Eu conversei com ela sobre o céu. Eu digo, vou ter que ter psicóloga pra vocês. Sim, pra aguentar. Então, cada um encontra do seu jeito, né? Sou bem ligada com Deus, eu busco nisso, né? Eu faço terapia, então cada um, o pessoal da enfermagem, né? Aliás, não é uma coisa ou outra, não é psicólogo ou o lado espiritual, é a junção. Buscando, né, na vida, se a gente tá num lugar, né, se teu lugar é esse, por isso que é essa a especificidade do hospital. Não que, eu tenho que ser super envolvida para eu trabalhar no hospital, eu tenho que ser assim, não. Eu tenho profissionais que trabalham comigo que nem gostam, quando é assim eu não vou, nem gosto. Mas acaba que todo mundo acaba virando meio... intenso de se entrando nisso, porque ele é um ambiente que transforma a gente. E vocês também, como líderes e gestores que são, tem que respeitar a pessoa que não quer. A capela mortuária, por exemplo, o pessoal não... Quando eu tenho que fazer arte lá, eu que tenho que ir, porque ninguém quer ir do setor. Sério? E eu que tenho que ir. Então, a gente tem que respeitar, né, o jeito de cada um lidar. Claro. Mas é a especificidade desse ambiente que tem gente que não vai falar, que nem você falou, não, pra mim não é pra mim. Porque a gente vai lidar com isso. Às vezes eu tô na minha sala criando algo feliz, mas tem alguém passando chorando do lado porque perdeu alguém. Claro. Então, se eu deixar aquilo me abalar, eu não consigo deixar fazer nada. Eu sou muito abalada. Mas eu gostei muito dessa... Talvez se eu fosse, eu ia aprender com essas pessoas. Gostei muito da fala desse médico. Sim. Nossa, que sabedoria, né? Sabedoria. Que ele criou, né? Pra ele aguentar, pra ele conseguir. Porque tem uma coisa, Melise, que eu já vi, né? Nessa experiência
experiência hospitalar, que depois do Hospital Graças a gente atendeu um outro hospital, uns anos depois. Eu construí assim, ó, tem um limite, né, entre você lidar sempre com essas coisas e aprender a lidar, como vamos nos preparar para bem receber o próximo, e o limite é de se tornar frio. Sim, isso. E entende o dilema? Então, assim, você tem que aceitar a perda, você tem que aceitar a morte, você tem que aceitar que você fez o seu melhor. Mas a gente, infelizmente, às vezes vê alguns profissionais da saúde frios. Que é uma defesa. É uma defesa e que banalizam. E aí vai contra tudo que pelo menos eu aprendi dentro do Graças, Sim. que é a humanização, o acolhimento, o jeito esse é um de desafio. falar. Esse é um desafio nosso também, porque eu vejo até por mim mesmo. Eu, quando entrava no centro cirúrgico, às vezes fazia uma imagem, alguma coisa, eu nem olhava. Eu lembro que eu ia assim. Agora não, eu olho de boa. Então vai gerando uma casquinha. A gente vai se familiarizando. Então é muito fácil cair nesse limiar. Então a gente tem que cuidar muito disso. Então, a gente tem que neles ir colocando a humanidade. Então, você cria uma casca, mas você não pode perder a empatia. Não pode perder a empatia. Vou contar um caso pessoal, tá? Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu evoluí uma infecção urinária para pielonefrite, que é a infecção na membrana do rim. Aí você sabe, o pessoal talvez não saiba. E é um órgão, o rim é um dos órgãos vitais, enfim, super perigoso, infecção, lá. E aí, eu já morava sozinha aqui em Curitiba, minha mãe veio de Pelotas para me ajudar no tratamento, porque daí complicou, né? Ia pro hospital às vezes e tal. E aí eu lembro de estar, né, num outro hospital, nem foi nem o Graças e nem o outro que eu já atendi. E eu fui atendida por um médico e a minha mãe falou, ela tinha recém-chego em Curitiba, então ela queria entender mais do meu quadro, ela queria entender mais do que era uma pielonefrite. Ela olhou para o médico e disse assim, tá ok, doutor, mas a que isso, essa tal de pielonefrite pode levar? Ele não titubeou, ele largou assim na cara dela. Pode levar ao óbito. E eu tinha também 20 e poucos anos, eu olhei e eu falei assim pra ele, ainda bem que é só isso, né? Tipo, sarcástica. Não era isso que a minha mãe queria saber. É óbvio que ela sabe que poderia levar ao óbito. Ela queria saber, assim, o que a gente está fazendo e quais os próximos passos e o quão grave está a situação da minha filha, ou ela está respondendo ao antibiótico ou qualquer coisa, mas não na lata, assim, tipo, doutor, minha filha que está aqui em Curitiba sozinha de 20 e poucos anos, o que isso pode levar? Ele poderia dizer assim, não, minha senhora, se não começar a responder, ela vai ter que internar, né? Não precisava já ir no final, né? Podia e foi assim, ó, foi um tiro, sabe? Sim. Foi, duas palavras, ao óbito. E parou de falar, não tinha mais explicação, acabou aqui. E aí eu falei, vamos no outro médico, porque, né? Então é isso, aquele cara, coitado, mas ele chegou num nível de banalização de uma pielonefrite, de uma doença renal e de um óbito causado por uma infecção, que para ele era óbvio dizer que podia morrer. E tem pessoas que têm esse perfil, né? É perfil também, né? Cada um. Então você tem que desenvolver, né? Se você tem um perfil. Tem pessoas que são mais secas no falar, só que daí você vai ter que desenvolver um perfil para ser um bom profissional na área de saúde. Mas aí é um desafio, entende, para tua área, porque tu vai treinar o médico a dar notícia? Não, eu acredito que não. Daí você veja como amplia o marketing, porque mesmo que não seja a nossa responsabilidade isso, que é comunicar, só que se eu comunico algo e a pessoa chega e não encontra isso, vai ser propaganda enganosa. Claro, então a gente acaba se envolvendo em tudo isso. Cadê a humanização do hospital? Porque tu vê, né? Depois, hoje, 20 e poucos anos depois, hoje eu tenho discernimento de, olha, isso não é a experiência do hospital, isso é o médico. Sei lá se o médico era do hospital, era terceirizado, sei lá qual era o vínculo. Mas a gente tem um distanciamento, eu também não morri, que daí, enfim, tudo se ameniza. Mas naquele momento em que eu saí daquele lugar e disse para minha mãe, vamos procurar outro médico e tal,
a experiência no hospital foi toda perdida. Foi toda... Sim, perde tudo. Né, por água abaixo. Por isso que eu te falei lá no início da nossa conversa, do tipo, olha, você pode botar o melhor folder e o melhor adesivo, mas se uma palavra enviesada, e aí é o que aconteceu comigo, entende? Então, eu sempre tive esse olhar, assim, bem crítico pra... Puxa, nós do marketing vamos fazer tudo que a gente puder, mas... ali no pega pra capar, no dia a dia, a hora que o gato sobe no telhado, que o marketing vai acontecer. Por isso que eu, como gestora de comunicação e marketing, eu acabo me envolvendo em áreas que não são diretas, mas que vão afetar diretamente nisso. Claro. Então, a gente acaba ampliando, né, o leque com essa questão da experiência, do que vai ter, porque vai afetar no que eu vou estar comunicando, né? E vai afetar lá na tua reputação digital depois, né? Tudo. Teve uma avaliação ruim no Google. Aí todo mundo começa a puxar esse fio da meada para tu ver da onde que veio essa reclamação. Né? Podem ter usado o melhor tratamento, mas se a pessoa que atendeu fez uma coisa errada... Vai tudo por água abaixo. Mel, vamos falar só para antes da gente finalizar, que o povo ali fica me sinalizando o tempo e eu conversaria contigo. A gente sempre teve conversa, né, Milena? Sempre eu, né, incorrigível, continuo a mesma. Case, Mel. Eu lembro muito do Stronger. Esse é nosso case mais amado. Eu lembro muito do Eu Venci. Sim. O que tu pode contar pra gente? O que foi? Pode, né? As pessoas não sabem o Eu Venci, o Stronger, e o que depois que eu não te acompanhei tão de perto. Você nem sabe. Então, o Stronger, como que... A gente iniciou ali uma tendência, depois... Hoje é muito mais comum, mas foi com a gente ali, né? A gente tinha visto um vídeo de um hospital de Seattle. Pioneiras. Referências internacionais. A gente tinha visto um vídeo no hospital de Seattle dos pacientes cantando, dublando, né? Uma música. E a gente falou, vamos fazer aqui? Daí a gente até... é tudo novo, né? Claro. Não tinha vídeos, assim, de pacientes cantando. Daí a gente fez até... muito. Eu lembro de eu ir na sala da irmã e falar, olha, irmã, a gente tá querendo fazer esse vídeo aqui, a senhora autoriza? Ela falou, tá, mas sem muito entender, nem a gente sabia, na verdade, o que ia dar. Eu fiz até fora do horário de trabalho, fiz à noite, com o grupo de palhaço, falei, vamos fazer porque eu não sei o que vai dar. Tá. E a gente criou com os pacientes, divertiu eles, a gente cantou, eles cantaram. Foi lindo, assim, veio né, da vontade deles, tudo. E foi publicado o vídeo. E Stronger é por causa da música, era uma música da Kelly Clarkson, né? O que não te mata te faz mais forte. E daí eles cantaram a música, né? Fizeram a performance, né? Totalmente os pacientes, o hospital, né? Nem se envolveu. Foi voluntários que filmaram. E foi publicado esse vídeo. E esse vídeo repercutiu na cidade, assim, foi falado de doação de medula óssea, aumentou nos bancos de sangue, começaram a ligar pra gente, meu Deus, o que aconteceu? Que não param de vir cadastrar medula, porque bombou na cidade, porque não tinha no Brasil alguma performance como essa. Claro. E tanto nem que o vídeo ele rios, tem... Né, não tinha nada. Época, então, no imagina. YouTube... E esse vídeo hoje, ele tem quase 1 milhão. Tá beirando 1 milhão de acessos. O vídeo, tudo orgânico, ele fazendo por si só. Agora com podcast, vai no YouTube, escreve Stronger, Nossa Senhora das Graças. Depois que passou 5 anos, a gente fez o Stronger 2. Que a gente fez... Foi uma onda de pacientes que participaram, que eles ficaram muito bem. Então, eles já estavam recuperados, a gente refez o vídeo com eles. O vídeo mudando deles na versão de 5 anos atrás e eles internado, hoje. Só que eles reproduziram no mesmo lugar, voltaram para o hospital. Então, eles já com cabelo comprido. E acho que fazem 3 anos a gente fez o documentário daí. Daí, eles hoje, passado, né? Então, o nenezinho tá um piá de 12 anos, de 10 anos, coisa mais bonitinha. Contando, falando. Então, foi muito legal de ver quanto algo pode disseminar, fazer o bem, né? Porque atingiu... Que não é branding, né, não Melise? É banco de medula óssea. Sim. E aumentou, o pessoal doou, o pessoal viu algo, né, diferente. Fez bem para os pacientes, porque eles amam
amam. Tanto que Se até engajar hoje em eles algo, são, né? a gente fala família Stronger, até hoje a gente conversa com eles, se envolve com eles, porque ficou, né? E o amor pelo hospital vai ficar por gerações, isso é um ganho também, claro, fora a ação social de cadastramento de medulas e aumento de transplantes, mas é uma espiral do bem, né? Sim. Porque é bom para o paciente. Uma coisa que eu vejo nas ações ali internas do hospital, que eu via, né? Convivia, é assim, quando a pessoa está internada com uma doença de tratamento longo, né? Como é esse caso, ela vive muito a doença, né? O dia a dia dela é a doença, ela só fala da doença, quem entra lá é por causa da doença. Ai, pô. E quando vem uma ação que você sai da rotina, né? A pessoa bota a cabeça dela de novo em outra coisa. Então, o bem que faz para isso. Por isso que os pacientes querem participar. Não é exposição. Não. É tipo, cara, me traz qualquer coisa de diferente. Que saia da minha rotina. E ver a tua vida fazendo bem pro outro, né? Que é o Eu Venci, que é a área que a gente tem de contar os testemunhos. Que é ele pegar o que ele fez ali, né? O que sofreu, contar a história da vitória, né? Para que outros que estejam sofrendo ali naquele tempo pelo que eles passaram possam... Opa, mas se ele venceu, eu posso vencer. O inspiracional, a motivação. Inspirar, a motivação. Ah, o teu trabalho é lindo, eu sou fãzaça, né? Obrigada, não é à toa que a gente mantém esse vínculo. Esse carinho, esse vínculo, esse carinho é aquele tipo de, como se fala, de amizade que você nem vê a pessoa mais por anos parece e que continua e tu não mudou nada. Você também não. Mel, obrigada. Obrigada, amiga. Eu tenho que encerrar só por causa de tempo. Mas assim, gente, a Melise falou, quando eu a convidei, ela falou... Eu vou por você porque eu tô com saudade. Porque tu não gosta de exposição. Não. Eu filmo os outros, mas não gosto de ser filmada. Ela não aparece, gente. Não adianta você entrar nas redes do hospital, que ela não é garota propaganda, né? Diferente de muitas redes de marketing, coordenadoras e tal. Aliás, calma, tem uma exceção que eu já falei, que é você gravou o vídeo do Devocional Wonders e a gente esqueceu de explicar o que é. Então eu, além de jornalismo, eu estudei teologia. Tá. E eu sou bem envolvida em ministérios, né, na minha igreja. E a gente escreveu um livro devocional. Tá. Então, são 50 mulheres que escreveram cada uma escreveu um devocional. E daí a gente lê esse devocional. Você leu o teu? Eu li, eu tenho 10, tive que gravar 10 vídeos. Mesmo você gostar. 3 horas pra gravar um vídeo, porque eu não gosto, né? E só que daí foi uma forma pra quem tá nas redes sociais, né? Tem gente que só vê pelos vídeos, né? Não conhece o devocional. Não lê o livro. Então, vendo a carinha de cada uma também, para toda essa questão de proximidade. Mais ou menos que nem eu venci, né? Você olhar o outro. Então, a internet, ela ajuda muito para isso, né? A gente poder disseminar e espalhar. E gerar conexões muito verdadeiras à distância. Então, esse é o Devocional Wonders. Ai, que lindo. E 50 mulheres. 50 todas mulheres, da tua igreja. Todas da igreja. De forma voluntária, resolveram escrever. Cada uma mais nova, uma mais velha, uma de casa, uma profissional. Então, tem tudo. Tem médica, tem jornalista. Nossa, eu sou abençoada de ter te conhecido há tanto tempo. A gente tinha 2003 para 2007, tinha 4 anos. Escola. Um dos melhores cases que a gente tem, especialmente de endomarketing, são do Graças. Então, eu sou muito grata também pela mulher que você é, pelo ser humano que você é. Você só quando eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço que você fica... Obrigada, Mel. Me deixa um recado final qualquer, assim, que te toque o coração para as pessoas que estão assistindo. E as redes do hospital, porque eu já sei que você não vai querer, nem sei, a tua deve ser fechada, né? Acho que tu nem tem rede profissional. Tem LinkedIn. Tem LinkedIn, tá bem. Então deixa aí os pontos de contato. Tá bom. Então, o que eu sempre falo, até para quem começa a trabalhar comigo, né? É que a gente busque aquilo que a gente possa fazer a diferença. Né? Que o nosso trabalho seja mais do que só trabalho. Mas que a gente vá e faça a diferença, né? Transforme. Então, no que fala, no que faz, para que não fique pesado, né?
E quem tem vontade do hospital é bem-vindo, é um mercado que precisa de profissionais. Mande seu currículo. Mande seu currículo. Mas é um mercado maravilhoso, encantador, que traz muito amor e transforma a nossa vida. Né? E todos nós podemos fazer a diferença onde quer que a gente esteja. Então, que a gente busque isso, né? Fazer a diferença nesse mundo. Né, de algum jeito, seja no trazer as canetinhas coloridas, deixar, né, a minha, eu lembro das canetas coloridas, mas deixar o mundo mais colorido, mais divertido, mais alegre, né, e amar as pessoas e fazer realmente a diferença. As redes sociais do hospital é HNCG Curitiba, né, a gente tem, daí todos é a mesma chamada, e o meu LinkedIn, acho que tá Melise Bock, né. Tu tava falando agora teu recado final, a única palavra que me veio na cabeça foi propósito. Atualmente é uma palavra, né, na moda, tal, mas ela resume muito bem essa coisa do trabalhar no hospital, né? Você achou total o propósito da tua vida e onde pessoal e profissional se fundem, né? Legal. Gente, obrigada mesmo. Obrigada, gente, que nos assistiu. A todos vocês, seja no youtube.com/Projetual Comunicação ou quem nos ouviu no Spotify. E a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até lá.